vejo a terra se rachando. O Senhor me disse que em vários países do mundo vai haver uma grande turbulência espiritual. O reino espiritual, onde trevas estão sendo invocadas diariamente para prejudicar a igreja, legiões estão sendo invocadas, e por isso vai haver um sacudir na terra. Eu vejo a terra se rachando. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo para o canal. Bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Boa tarde para quem vai assistir à tarde, boa noite para quem vai assistir à noite. Mas tem pessoas que começam cedo aqui no canal Pilastra da Verdade. Olha só, eu vou falar aqui, é muito sério, mais uma vez. Tudo que eu falo aqui é sério, a não ser quando eu levo realmente para o lado da brincadeira. Eu faço aqui realmente humor também neste canal, para que este canal seja um canal prazeroso para assistir, já que é um assunto bem polêmico, é lutando contra a maré. Então manter um canal trazendo o nicho que eu trago aqui e não trazer uma descontração não fica legal. Agradeço a vocês que apoiam o canal. Eu vou falar para vocês, é sério, porque os profetas de plantão, ou seja, os profeteiros mentirosos, profetas não, porque não existe profeta, nem verdadeiro nem falso. Os profeteiros mentirosos, oportunistas, já estão aí na internet falando que que aconteceu agora, terremoto na Tailândia, é cumprimento de profecia. É mais um cumprimento de profecia dos finais dos tempos. Será que isso nunca para? Desde que eu me conheço como gente, que eu já ouvia falar de terremoto que já acontecia lá para aquelas bandas. Eu ouvia isso em rádio de pilha. Eu via isso e assistia em TV preto e branco. Terremoto sempre aconteceu em regiões que têm placas tectônicas. O planeta está em órbita. O planeta está em rotação e em translação. Ele não está parado. Por mais que você pense que o planeta está parado, só terraplanista que acredita nisso. Mas isso já é provado pela ciência astronômica de que o planeta ele está em movimento. O planeta tem placas tectônicas. Placas tectônicas porque ele tem rachaduras nele, coisa natural do próprio planeta, da própria formação, e as laterais, os paredões que estão ali dividindo as rachaduras gigantes são chamadas de placas tectônicas. E onde tem placas tectônicas é um período de tempo, mas vai chegar uma hora que se chocam. E onde acontece isso, acontece terremoto. Por que no Brasil não acontece terremoto? Porque as placas tectônicas passam bem distante lá no oceano, mas muito distante daqui. Então é muito difícil ter um terremoto no Brasil. Muito difícil. Pode ter alguns micros por aí, mas não é coisa que é comprovada com efeitos de placas tectônicas. Pode até ser que aconteça em um país vizinho daqui que tenha placa tectônica e aqui possa sentir algumas contrações, mas é muito difícil. Mas aquela região de lá, a região que sempre teve e sempre vai ter terremoto. Demora um período de tempo, mas tem.
Por isso que Tailândia já teve recentemente, não tem muito tempo não, tsunami destruindo as bordas daqueles mares ali. Tsunamis, maremotos, são terremotos no mar. Ali que causam maremotos, tsunamis. E agora aconteceu este terremoto, aproximadamente 7 da escala Richter, mas as pessoas sempre foram avisadas que aquela região pode ter terremoto, como também no Japão, porque as placas tectônicas daquela região passam bem no meio dos países ali. Então, quando elas se chocam, vai causar a trepidação gigante. Nós somos tão pequenos, as cidades são pequenas, não vão suportar. Aí os oportunistas de plantão, os mentirosos, eles aproveitam a ocasião e o oportunismo para falar de profetada. Profetada é um Deus que é o tempo todo mandando sinais e se cumprindo, e se cumprindo, e se cumprindo, e nada dele vir. E se cumprindo, e nada dele vir. E terremoto acaba, depois daqui mais um tempo, mais terremoto. O único conselho que a gente dá é que as pessoas façam de tudo para viver em países mais seguros, em locais mais seguros. Por exemplo, enchentes aqui no Brasil. Tem muitas enchentes. Destroem cidades, como destruiu recentemente lá muitas cidades do Rio Grande do Sul. Aqui na Bahia, muitas cidades já foram inundadas. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas desabrigadas em enchentes passadas. Não está livre de ter novas enchentes. As pessoas têm que ficar atentas nos locais onde tem perigo. Mas a profeteira de plantão ou profeteiro de plantão vai sempre atribuir ao truque mental chamado religião. E principalmente essa vertente neopentecostal. É a vertente mais sensacionalista e mais mentirosa. Como o truque religioso não é considerado como crime, ainda não tem. Truque, na verdade, não é crime. Truque, porque você sabe que é truque. Mas quando você faz um truque dizendo que é uma realidade, enganando pessoas, aí passa a ser crime. Mas a religião aqui no Brasil usa de muito truque e não tem responsabilidade nenhuma com a justiça. Eles aproveitam. Aí a pessoa vai lá, abre um canal, né, e começa a falar besteirol. Aí começa a torcer. O problema todo desses profeteiros de catástrofes, desgraças, terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões que entram em erupção, enchentes, tornados, né? Furacões, que é o que acontece muito ali nos Estados Unidos, naquela região. O problema todo é que esses profeteiros, eles estão o tempo todo torcendo para isso acontecer. Que é para condizer com a mentira deles. Que se não acontecer, eles não ficam muito tempo passando essas mentiras, porque vai chegar uma hora que perdem a credibilidade. Mas eles querem que aconteça. Então são pessoas da mente contaminada, da mente maldosa. Essas profeteiras aí do Instagram, que tá no Instagram, que tá no TikTok profetizando mentira, esses profeteiros mentirosos, eles deveriam sim assumir uma responsabilidade na justiça brasileira. Mas não tem. Eu falo o tempo todo, não vou cessar de falar isso. Porque continua. Eu já desmascarei umas 3 aqui, mas continua. Continua. Sabe por quê? Porque é uma doença mental. É uma impregnação mental. É uma droga mental. Eu não vou nem dizer doença, é uma droga. Realmente é uma patologia, como diz o meu amigo Cleiton. Mas na sua maioria, realmente é como se fosse uma droga mental. É como se fizesse a mesma função da cocaína e da maconha e do crack. É a mesma coisa. A diferença é que quem tem vício nessas drogas aí, deixando claro, não estou falando de fé, viu, gente?
Estou falando de fé. Fé não é truque. Fé não é truque. Fé é um tipo de sentimento, alguma coisa assim que a pessoa acha que alguma coisa existe e tem aquele respeito e investe nisso achando que vai ter uma salvação depois da morte. Isso é fé. E é totalmente diferente da fé que remove montanha, que faz milagre acontecer, que já é um tipo de fé mentirosa. Essa aí é mentirosa, porque não acontece. É só no livro. Mas a fé, apenas por acreditar, isso aí é de uma pessoa que desde a infância aprendeu isso. Desde a infância tem um medo de que de fato exista mesmo um Deus por aí e possa lhe punir. Não estou falando de fé. Mas esses mentirosos que aproveitam da fé alheia para entregar a profetada da mentira. Não tem um que seja verdadeiro. Todos são mentirosos. E como se não bastasse, já colocaram aí os filhotes de Jesus, as crianças religiosas, fazendo a mesma bizarrice. E isso é que é muito sério. Isso é que é algo prejudicial. Enquanto esses senhores, idosos que estão aí entregando profetada na igreja, mas são pessoas que já têm uma idade avançada, a qualquer momento não está mais aqui entre nós. Agora uma criança, gente, que tem muito a oferecer a este país, quem constrói, quem continua construindo o nosso país são quem vai crescendo, jovens, crianças, adolescentes. São eles que vão ser os futuros médicos, os futuros professores, os futuros técnicos. São eles que podem ser os futuros profissionais e até os futuros governantes de estados, de cidades, do país. Mas quando impregnam crianças em religião, estão causando um mal desgraçado, miserável, prejudicial ao nosso país. E as crianças que estão dentro das religiões com paletózinho, uma gravata, ali, pregando mentira de um livro mentiroso, místico, entregando profetada, essas crianças estão se estragando, estão sendo estragadas, elas não têm culpa. Elas não têm culpa, porque são crianças. E estão a estragar o futuro do nosso país. Porque o futuro de uma criança dessa é dentro de uma igreja, fazendo a mesma função de mala cheia, fazendo a mesma função de Valdemijo, fazendo a mesma função de tá ali enganando, você já sabe o que eu tô falando, fazendo a mesma função de Edir Macego, Edir Morcego, Agenotruque, RR da mentira. Então o futuro dessas crianças está aí desenhado a fazer isso. Agora eu te pergunto, isto é futuro? Não, isto é uma impregnação, uma mentira mental. Porque o trabalho desses homens aí na internet, desses líderes religiosos famosos, de carros blindados, importados em seguranças e ganhando milhões de reais, o trabalho desses caras aqui no Brasil é estragar o país. Eles são as pragas principais deste país. Porque se eles pregassem a fé deles, a religião deles, sem extorquir ninguém, sem tomar dinheiro de ninguém, investindo de fato em pessoas, não em templos, em igrejas, em paredes, e na vida deles, em fazendas, em aviões, carros importados, seguranças, se eles investissem no povo, eu não estaria aqui falando. Mas esses charlatães, esses enganadores, eles aproveitam porque a lei não vai para cima deles e eles continuam fazendo discípulos e mais discípulos, discípulos mirins. São esses líderes famosos porque são bem conhecidos no Brasil, com canais famosos, religiosos do Brasil. E vocês sabem quem são. São esses que deveriam também assumir responsabilidades com a justiça do Brasil. Mas, infelizmente, eles não assumem. Por quê? Porque o Brasil ainda não tem
determinadas leis. E nunca vai ter, infelizmente, porque eles já dominaram o governo nacional. Já tem bancada religiosa protegendo mentirada lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Eles fazem de tudo para eleger um presidente que seja impregnado na religião, e principalmente religião sensacionalista, para aí acabar de estragar o resto do país. Aí lascou tudo. Aí lascou tudo. Tá? Aí o pau quebra na casa de Noca. Então, esses profeteiros de plantão que ficam aí na internet e nas suas igrejas, em seus estabelecimentos religiosos, pregando mentira, entregando profetadas de desgraças, de catástrofes, de coisas ruins para o Brasil, eles estão o tempo todo torcendo para acontecer certas coisas. Aí acontece lá na Tailândia, que não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com países que não têm terremoto. Tem vários países que nunca tiveram terremoto. Tem país que nunca vai ter tsunami. Por mais que eles dizem que pode acontecer, um país que não tem mar, que está lá no meio de outros países e não tem mar, nunca vai ter tsunami. Então, se realmente profecia fosse verdadeira, tinha que ter tsunami em país assim. Aqui no Brasil, se fosse cumprimento de profecia, aqui, tsunami não, porque tem praia por aí, mas terremoto, devia ter terremoto no Brasil. Mas o lugar que tem terremoto, porque a tendência a ter terremoto, isso é da geologia da Terra, todo mundo sabe disso, os profissionais sabem disso. Aí sempre vai estar acontecendo, isso vai estar alimentando e enganando mais pessoas. E eles gostam disso, que isso aconteça, porque eles pregam um Deus que só traz desgraça para a humanidade. Que não é um Deus existente, viu, gente? É uma coisa mental, é uma coisa de livro, literário, é uma coisa inventada, criado por um povo de guerra, um povo sanguinário, um povo cheio de ira, cria um Deus também da mesma forma deste povo, sanguinário, cheio de ira, um Deus vingativo, e este Deus, mentalmente falando, ele é espalhado na mente dessas pessoas de mente fraca, e infelizmente essas pessoas vão impregnando também os seus filhinhos, e aí a praga vai continuando, Eu já falei, a fé é outra coisa. Gente, seria muito fácil você ter fé em alguma coisa e dizer, eu tenho fé. Tem um senhor aqui, eu já falei várias vezes. Inclusive, uma hora eu vou fazer um vídeo com ele. Ele é um senhor, ele tá até com um problema de dores nos joelhos, agora vai passar por uma cirurgia. Ele mora aqui do lado. Ele tem a fé dele. Mas ele não quer saber de igreja. Ele não quer saber de religião. Porque nunca deu um centavo a religião nenhuma. É um senhor, já está aposentado. Ele falou para mim, moço, eu não consigo descrer. Eu acho que tem um Deus por aí. Está em algum lugar. Não sei quem é. Mas eu agradeço pela minha vida e vivo. Se tiver que ajudar alguém, eu ajudo alguém, eu vivo. Aí ele tá lá com as pernas, né? Que ele tá com uns problemas no joelho. Agora tá fazendo um tratamento. E aí eu falei para ele, você tem pedido a Deus pra... Eu enchendo o saco dele pra curar os teus joelhos? Ele falou, não. Porque Deus não vai curar nada, porque Deus não tá em lugar nenhum. Eu falei, então você não acredita em Deus? Ele falou, Deus pra mim é tudo. Aí ele disse, eu tenho que ir pro médico, cara. Eu acredito em Deus, que Deus fez as coisas, aquela coisa toda, mas eu nem sei se Deus é um homem ou uma mulher, o que é que ele é. Se ele é uma energia, uma força, não sei, é isso que ele fala. Então é um cara super racional. Mas ele tem fé. Eu falei assim, a sua fé depende de igreja? Depende de templo? Depende? Não depende disso, embora muitos crentes passam aqui, católicos, me convidando para a igreja. Eu falei que eu não vou, não preciso disso. Eles acham que eu não vou ter salvação, não. É porque eles querem você lá para pagar o dízimo do seu salário que você ganha. Eles querem você lá para enganar você perder tempo. Então, você ter fé e não depender disso, eu vou aplaudir. Nem todo mundo está preparado para não crer como eu, como vários aqui não crer nessas besteiras e viver a vida normal.
Nem todo mundo está preparado para entrar em uma transição de algo tão sério, que não é fácil, cara. A transição da religião e desreligião não é para qualquer um. Não é qualquer transição, não. Transição que você tinha muita fé, estava em igreja e chega um momento que você não tem mais fé em nada disso, acabou, como aconteceu comigo. Você toma um choque de realidade e depois vem ali como se fosse um tratamento mental. Eu não me tornei ateu da noite para o dia, não. Mesmo no dia que eu tomei um choque de realidade, através do meu filho, que eu comecei ali, mas mesmo assim eu ainda não era ateu. No outro dia eu ainda não era ateu. Eu não era mais aquele religioso, não queria mais saber de igreja. Comecei a pesquisar. Primeiro, antes de ser ateu, eu me tornei agnóstico. Falei, não acredito mais em deuses, em religiões, mas eu acredito que deve ter alguma força por aí, um Deus por aí. Não sei quem é, mas tem. Mas para chegar no que eu cheguei hoje, dizer não tem, na minha opinião, não tem mais nada, a não ser nós mesmos aqui, galáxias, planetas. Aí tem um cidadão que chegou para mim, ele é religioso, ele falou assim, eu acredito muito no Deus que tá lá em cima. Eu digo, por que não tá lá embaixo? Por que é só lá em cima, moço? Por que nunca lá embaixo? Não, Deus nunca fica embaixo, Deus sempre tá lá em cima. Eu falei, sim, mas se você não sabe, o planeta Terra ele tá no ar, tá? Então lá embaixo também é céu. Aqui abaixo de nós tem estrela, sabia disso? Vou comparar com o universo. Quando o planeta é filmado de fora para dentro, a gente vê que é uma bola que está circulando ali no espaço. Então lá embaixo pode ter também, tem também galáxia, tem também estrela. Porque é só lá em cima, é só para cima. Então um pouco desinformado, infelizmente. Então voltando a falar dos profetas, encerrando agora. Dos profetas não, dos profeteiros da mentira. Não se engane com esses mentirosos, porque esses mentirosos de plantão só servem para enganar a si próprios e as pessoas, e principalmente extorquir dinheiro das pessoas. Eles querem dinheiro, eles querem grana. Quanto mais acontecem essas coisas por aí pelo mundo, eles vão aproveitando e jogando medo nas pessoas, e as pessoas vão continuando ali, impregnadas, pagando para eles, financiando. Como eu falei, eu fiz um vídeo aqui muito bem assistido de uma senhora que financiou a Assembleia de Deus ali em Pernambuco. Ela financiou por 19 anos. 19 anos. Segundo ela, pagando R$320. Eu fiz uma soma, mais de R$72 mil. Se ela tivesse investido esse dinheiro, hoje ela estaria tranquila. É pouco dinheiro, mas daria para fazer uma coisa boa, financiando a igreja. Mas para ela abrir a mente de que essa igreja estava enganando ela, foi quando compraram um tal de um bebedouro lá, para as pessoas beberem água quente. Ao invés de quente, que eu falo assim, fria que não é gelada, aquela aguinha gelada no calor, principalmente no local que faz muito calor naquela região de Pernambuco. Então, ela acordou. Então não precisa você financiar a igreja, cara. E pastores e líderes. São todos mentirosos. Todos mentirosos. Todos os religiosos, agora sem exceção nenhuma, todos são mentirosos. Mente para eles e mente para os outros. Tem mentirosos que nem sabem que estão mentindo. Já falei aqui que tem dois tipos de mentiroso. Tem o mentiroso que ele mente sabendo que está mentindo para enganar pessoas. E tem o mentiroso que ele mente sem saber que está mentindo porque ele pensa que a mentira é uma verdade. Porque foi contada tantas vezes que virou na mente dele uma verdade falsa. Aí ele mente para ele mesmo e para as pessoas. Porque quando eu estava na religião, eu era mentiroso. Mas eu não sabia. Porque eu achava que a mentira era uma verdade. Eu achava que tudo que eu pregava era verdade. Eu passava para as pessoas como verdade. Então eu era um mentiroso que mentia sem saber que estava mentindo. Então tem muitos mentirosos dentro de religião que não sabem que estão mentindo. Precisam de um choque de realidade para aprender, entender a vida do jeito que a vida é. Fico por aqui. Mas eu vou voltar. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, agora no outro canal. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.